Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 11 de dezembro de 2025. São 8 horas da manhã. Corpos russos se amontoam em valas antitanque. Ondas russas desmoronam à medida que corpos se amontoam em valas antitanques sob ataques constantes na região de Pokrovsk, ou seja, ataques ucranianos que estão barrando o avanço da Rússia e também retomando quarteirões dentro da cidade de Pokrovsk que estavam sendo dominados pelos infiltrados. Ao nordeste, da cidade de Pokrovsk, o campo de batalha se encontra em um impasse, eu diria até macabro, sombrio, demoníaco, infernal, com o comando russo enviando milhares de soldados. Agora eles estão tentando impedir que os ucranianos recuperem mais terrenos. Os ucranianos estavam recuperando dentro e fora da cidade, e chega a esse impasse. Eles estão mandando muita gente para a morte, para segurar os ucranianos, porque agora que estão possivelmente se desenrolando negociações, que não sei que são sérias ou não, eu não acredito nelas ainda, por causa da posição do ditador da Rússia e por causa da posição do presidente americano, por esses dois motivos, que vocês conhecem, já viram a minha posição em outros vídeos e sabem o que eles pensam e o que eles querem. E a Ucrânia não vai aceitar ceder territórios. Esse é o nó da questão. Mas eles estão mandando porque a Ucrânia estava recuperando. Onda após onda transformou o campo de batalha em uma zona de morte, com russos caminhando sobre seus próprios cadáveres para avançar 1 metro e logo em seguida cair atingido pelos tiros ucranianos. Depois que a Ucrânia repeliu as forças russas de sua tentativa de rompimento na região de Dobropilha, os russos passaram de manobras ofensivas para uma obsessão em simplesmente manter a linha norte a qualquer custo e enviando corpos para os campos, contando que mantenham uma possibilidade futura, ainda não é certa, de um cerco, porque eles estavam indo para tentar cercar a região Dobropilha e dali partir para Pokrovsk, pelo lado norte, que é totalmente controlado pela Ucrânia. O comando russo continua enviando centenas de homens para o campo todos os dias. Então eles estão tentando impedir que os ucranianos recuperem o território, enquanto os ucranianos precisam continuar agora interrompendo essas linhas que eles estão mandando, essas ondas de moedor de carne. Caso contrário, as forças russas poderiam ultrapassar as defesas, restabelecer sua posição estratégica e ameaçar novamente fechar o cerco em torno de Pokrovsk pelo norte. Isso aqui que eu estou falando agora é fora da cidade, É lá na região de Dobropilha e não dentro de Dobropilha também, Eles estão tentando, na realidade, entrar em Dobropilha sem nenhum sucesso. É por isso que os combates se tornaram quase estáticos, mas incrivelmente letais, principalmente para os russos. Ambos os lados estão entrincheirados, mas a Rússia opta por pagar por essa fixação com perdas humanas catastróficas. A vila de Volodymyrilka, as batalhas que agora definem o setor, e são muito violentas. E na região ali teve alguns infiltrados, Eu vou dar o exemplo entre números que aconteceram. 2 soldados russos, eles tentam avançar entre prédios já desabados. A cidade está destruída. Alguém falar que hoje que os ucranianos, que a Rússia está bombardeando com bombas FAB, há um ano que ela está destruindo, está bombardeando e não sei com que tipo de bomba, e há um ano que as cidades não estão mais em pé, Então, entre esses prédios desabados, casas, os 2 soldados russos estavam sendo caminhando ali, tentando avançar por entre os prédios. E eles foram rastreados por um drone ucraniano. E veio um soldado, um paraquedista ucraniano, solitário. Ele viu eles, deve ter recebido o comunicado do drone, e ele viu eles por trás dos escombros, ele os atacou a uma curta distância com um fuzil de assalto, arma leve. Os russos se escondem atrás de uma parede quebrada, trocam tiros, mas o ucraniano, e eles tentam fugir, mas eles não sabem quantos ucranianos são, era um ucraniano só. O ucraniano os persegue agressivamente, manobrando entre os destroços,
pois o reconhecimento do drone lhe permite saber que ele não cairá em uma emboscada. Segundos após o início do ataque, ele elimina o primeiro russo e momentos depois o segundo, que era o comandante de um grupo de assalto que tinha mais infiltrados, que a Ucrânia continuou indo na direção deles e acabou também destruindo mais 5 pessoas do grupo de assalto. E segundo as informações que eu obtive, isso se repete dezenas de vezes por dia. E os russos estão caindo, de fato, nessa região, porque os grupos não estão conectados entre si. Eles não conseguiram se conectar. Eles tinham, na cidade de Pokrovsk, no início, eles tinham conseguido se conectar. Na região sul, eles estão mais ou menos conectados. Mas a Ucrânia está desmanchando essa conexão também em contra-ataques que ela está fazendo dentro da cidade, né? Então, esses ataques mortais, onde pequenas equipes ucranianas também, que não são grandes, viram um soldado perseguindo 2, mas eles também vão em pequenos grupos, né, de 5, 10, 15, né, em menor número, e também usam drones que dão coordenadas, passam para eles em terra. Eles têm neutralizado, infiltrado os russos antes que eles se multipliquem e representem uma ameaça, ou antes que eles se encontrem com outros grupos, né, e fica uma ameaça maior ainda. Os ucranianos estão resistindo porque eles estão combinando uma vigilância precisa por drones com eficiência tática implacável e agressão controlada em terra, né? Eles são muito agressivos, os ucranianos estão contra os russos ali. Na realidade, ali, para os dois lados, é uma disputa, uma guerra de morte, né? Basicamente, quem perder, morre. Não tem muito, existem prisioneiros sim, mas não são muitos, são uma minoria. Num segmento de 200 metros quadrados, perto de uma trincheira antitanque, são visíveis, né, segundo um militar me informou, mais de 30 corpos russos. Mais soldados russos são vindo se aproximando desse local onde eles estão todos mortos, da zona de abate, e são atingidos por um drone FPV. E os ucranianos continuam a observar e mais russos chegam apenas para serem destruídos num ciclo constante de ataques de drones. Os soldados ucranianos estavam mais longe, né? Então não queriam gastar, por questão de precisão, a munição dos fuzis, e o drone fez esse trabalho, enchendo cada vez mais aquela que é uma vala antitanque, está praticamente cheia de corpos de russos. No final, a vala está obstruída por cadáveres, motocicletas que caíram ali, né? E também foram destruídas, caíram ali, destruíram, o drone destruiu a motocicleta, destroços em chamas, mas os russos continuam tentando avançar ali nesse ponto. Teve até um caso que me reportaram, o russo estava tentando rastejar e por cima dos mortos, ele estava ferido e não conseguiu, acho que faltou força, acabou morrendo ali bem naquela região, né? Então são coisas até perturbadoras isso, né? Tem no outro caso, 3 soldados russos avançavam lentamente através de um denso nevoeiro. A cada poucos metros, novos cadáveres apareciam, quer dizer, não, estavam ali, né? Eles não saíam, os cadáveres estavam ali. Quando chegam à linha da trincheira, o chão está completamente coberto por corpos russos empilhados, exibindo uma carnificina concentrada. Eu digo isso é que nem as cenas que a gente muitas vezes viu em filme, que eu gostava muito de assistir filmes da Segunda Guerra Mundial, as cenas do que aconteceram em Stalingrado, né? Na batalha dos alemães contra os russos, né? Ou seja, os russos acabaram expulsando os alemães. Stalingrado estava praticamente considerado perdida, mas os russos mantiveram a posição. A Ucrânia está fazendo mais ou menos o que aconteceu lá em Stalingrado na Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que ali Pokrovsk está sendo o Stalingrado dos russos, eles que estão perecendo e morrendo em grande abundância pela cobiça, pela invasão e pela incompetência de seu líder maior, o ditador da Rússia, e dos seus comandantes incompetentes, todos incompetentes, até o ditador da Rússia, que precisa de um presidente americano, pasmem, para que ele tenha vitória numa canetada, num acordo que querem fazer para a Ucrânia, o mesmo acordo que fizeram em Budapeste. Mentiroso. Os russos ocasionalmente conseguem avançar algumas centenas de metros na zona cinzenta. A zona cinzenta é a zona que está sendo disputada, onde estão os combates, né? Cavar trincheiras e consolidar posições. Avançam alguns metros e já
fazem trincheira, não fazem grandes avanços, avançam 50 metros, 30 metros já cavam trincheira. No entanto, por causa do tiroteio, né? Não dá para avançar. No entanto, com o tamanho colossal do contingente de drones ucranianos em Pokrovsk, na região de Pokrovsk, não só na cidade, eles não conseguem permanecer sem serem detectados. É uma tarefa praticamente impossível e eles têm sido eliminados muitas vezes até quando eles estão cavando as trincheiras. E os drones FPV e os bombardeios rapidamente chegam para arrasar a posição russa. Qualquer ponto de apoio conquistado é apagado e a paisagem retorna ao seu estado original, porém não tão original, porque agora com novos corpos adicionados às camadas abaixo. Todos os dias o comando russo envia mais tropas e mais tropas, elas morrem sem alterar a linha de frente. A única recompensa é uma aparição fugaz no mapa, um ganho presumido para se gabar perante o alto comando, que normalmente é mentiroso, bandeiras que não conseguem se manter ali por mais de 10 minutos, que desmoronam assim que os drones ucranianos retomam a visibilidade total e depois que a neblina se dissipa. No geral, a única estratégia russa aqui é o volume, mantendo o fluxo humano constante, um volume grande de tropas. Enquanto o fluxo continuar, a Ucrânia terá que empregar sua escassa mão de obra para detê-lo. Tem menos ucranianos, né? Então, comparando, é uma escassa mão de obra, escassez de tropas, impedindo que as brigadas ucranianas redirecionem seus esforços para ações mais ofensivas. Mas, apesar do número menor de ucranianos, eles estão fazendo um grande trabalho, sem dúvida nenhuma. Por ora, essa matemática sombria também mantém a linha estática, né? Não deixa os russos avançar, mas com as taxas baixas nesse setor atingindo níveis nunca vistos em outras partes da frente. A questão é se a Rússia continuará sustentar essa quantidade de baixas ainda, por quanto tempo, ou se por muito tempo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem, recomendem o canal. É muito importante, fortaleça o canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.